E na TO, você pretende trabalhar numa área específica? Porque essa atividade também ela abriga muita coisa que você pode ajudar as pessoas, né? Sim, então, a TO ela tem uma área muito ampla de atuação e como eu falei, cada dia mais eu estou conhecendo um pouquinho mais, né? Que pode fazer, que pode ser feito e tal. Então, e como eu estou no segundo semestre, eu acho que ainda é muito cedo para eu falar que uma área específica, sabe, que eu quero atuar. Porque eu acho que eu vou conseguir falar isso depois, mais pra frente, com as práticas e os estágios, para eu conhecer realmente, sentir, né? São 4 anos de curso? Isso, são 4 anos de curso. Falando um pouco agora sobre a sua deficiência, eu li também que com você, até 1 ano e pouco, você enxergava normalmente, é isso? Isso. Eu perdi a visão de um olho com 1 ano e meio e do outro olho com 2 anos. Eu tive retinoblastoma, né, bilateral. E quando é que você teve consciência desse seu problema na sua infância? Como é que você começou a tomar consciência disso? Que lógico que não foi com 2 anos que você não lembra, mas quando é que as suas primeiras lembranças da sua infância são quais? Então, eu acho que não teve um momento assim, poxa, sou cega. Mas assim, é uma coisa que é muito natural. Muito natural. No seu dia a dia, no dia a assim? dia, eu não sei. E você não foi uma criança que ficou revoltada por ter esse problema, por exemplo? Não ficou no quarto, sozinha, não teve amigos? Você é uma pessoa que teve muitos amigos. Eu acho que é meio complicado classificar assim como crianças que ficaram revoltadas e não ficaram, porque na realidade eu acho que tem pessoas que têm realmente uma dificuldade maior para lidar, mas eu acho que tudo também é uma questão de acompanhamento. Sempre tem que ter uma ajuda. Porque eu tive acompanhamento até os 7 anos no Laramara, né, que é uma instituição lá em São Paulo. Eu ia para lá toda terça-feira à tarde. E eu acho que o Laramara foi assim muito, muito bom mesmo para mim. Porque me ajudou a me desenvolver como criança, a descobrir outros jeitos de brincar, de tudo, né? Ficar uma criança independente, né? Sim, uma criança independente, uma criança realmente poder ser criança, né? Exercer isso de ser criança, né? Eu entrevistei faz uns dias atrás um pianista conhecido nacionalmente também, chama Marcelo Bratic. E ele também ficou praticamente sem enxergar até os 44 anos de idade. Ele tinha 7% de visão no olho esquerdo e 2% no direito. E aí ele conseguiu reverter por conta de uma cirurgia e tal, e hoje ele enxerga normalmente. E ele disse para mim, eu perguntei para ele, se por conta da deficiência, outros sentidos, seu, por exemplo, a audição ou o olfato, se aguça mais. E ele falou que a memória dele ficou muito aguçada por conta disso. Você sente que algum outro sentido seu é mais aguçado por conta da sua deficiência visual ou não? Então, eu acho que pra mim é um tanto quanto difícil de explicar, porque é difícil de eu dizer se aguçou mais ou não, porque não dá pra comparar, né? Então, eu não sei como comparar, se o meu é mais ou menos que o seu. Então, por isso eu não sei dizer se talvez a questão da audição auxilie mais na questão espacial, algo assim. Não sei. Pra você estar no ambiente, você sabe se localizar desse jeito, isso que está explicando, né? E através da audição conseguir montar a imagem. Não sei se talvez eu consiga montar mais preciso do que uma pessoa, por exemplo, se vendar o olho de uma pessoa vidente e falar para ela: ouve os sons desse ambiente e constrói a imagem. Como você vê esse ambiente, então? Fazer essa comparação é meio difícil, né? E para a gente encerrar a nossa conversa, a gente teve agora a Paralimpíada, né?
E você já falou que é um objetivo, seu um sonho participar disso. Como é que você vê a acessibilidade hoje para o deficiente? O Brasil, você pode até falar de Jacareí, é uma cidade ou um país que está já pronto para tratar bem os deficientes, tanto visual ou físico? Como é que você pode analisar isso? Eu acho que de alguns anos para cá, talvez uns 5 anos, no máximo 10, teve sim um avanço na acessibilidade, na questão, por exemplo, de ruas. Então você tem leis que falam sobre o piso tátil, sobre rampas, né, de acesso. Então teve um avanço na acessibilidade, mas sem dúvida ainda tem muita coisa para melhorar, muita coisa para se avançar, porque na universidade, por exemplo, tem pouquíssimos deficientes, tem pouquíssimas pessoas com deficiência física, com deficiência visual ou auditiva. Em geral, tem pouquíssimas pessoas e, ao contrário disso, tem muitas pessoas com deficiência no Brasil e elas não estão dentro da universidade, por exemplo, elas não estão nas ruas e elas estão na escola, não estão, elas estão dentro de casa, porque a rua e a sociedade não está preparada. Você acha que ainda não está? Não está. Exemplo, os transportes públicos, eles não estão preparados para receber, porque então todos os ônibus deveriam ser adaptados para uma pessoa com cadeira de rodas, né? E não são todos. Então a pessoa que faz uso de uma cadeira de rodas, ela tem que esperar mais tempo ainda do que uma pessoa que não faz uso. Uma pessoa que é cega, ela tem que esperar que alguém fale para ela que ônibus é aquele. Ela tem que esperar que alguém dentro do ônibus fale para ela que ponto ela tem que descer, que ponto ela tá. E, então, isso limita. Limita o deslocamento dessas pessoas. Mesmo as calçadas, imagina que as calçadas são adaptadas para uma pessoa cadeirante conseguir passar. Não são. Muitas vezes ela tem que passar pela rua, ela tem que pedir ajuda para subir uma ladeira, porque o negócio é tão inclinado que ela não sobe com a cadeira de rodas. Então, tem muita coisa, o problema não é aqui em Jacareí, não é aqui em São Paulo, é em geral. Eu não sei, obviamente, no Brasil inteiro, imagina. Quem sou eu? Só tive vivência em Jacareí e São Paulo, então eu só posso falar dessas duas cidades. Tá muito aquém ainda do que pode ser. Sim. Eu sinto que talvez por ser uma capital, em São Paulo, então tem um pouco mais de acessibilidade. Essas pessoas estão saindo mais, elas estão brigando mais pelos espaços, que também é nosso, né? A gente também tem direito, como todas as outras pessoas, a ter acesso às ruas, a ter acesso ao transporte público, a ter acesso a tudo isso. Então, acho que elas estão brigando mais por isso e para que haja demanda e para que as pessoas que são responsáveis por isso trabalhem para isso, trabalhem para colocar mais rampas de acesso, trabalhem para melhorar as calçadas, trabalhem para colocar mais piso tátil, melhorar o transporte público, tudo isso. E em relação a preconceitos, você acha que existe preconceito ainda com o deficiente? Ainda vai incluir nessa pergunta que eu fiz, né? Muito por causa dessas dificuldades, acessibilidade ou não? Você já sentiu preconceito? Sim, eu acho que ainda tem muito preconceito na sociedade com a pessoa com deficiência em geral. Ainda tem muito sentimento do deficiente, o deficiente ou é o coitadinho ou é o herói. E isso é muito problemático, esse pensamento da pessoa com deficiência ser o herói, né? Porque enquanto tiver o cego que é herói por sair de casa, por estudar, ainda vai ter o cego coitadinho que é coitadinho por não fazer essas coisas. Uma coisa é consequência da outra. Então, não é naturalizado. Uma pessoa com deficiência, ela não é vista como uma pessoa com deficiência, ela é vista como um deficiente.
esse pensamento é muito problemático, porque acaba gerando um sentimento de superioridade. Então, eu sou superior porque eu não tenho deficiência e eu posso ajudar. E olha como eu sou legal, porque eu estou ajudando alguém que tem deficiência. Nossa, como eu sou legal. E não é bem assim, porque as pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas são como todas as outras, a gente é pessoa. E a gente tem que ser tratado como pessoa. Pessoas que têm qualidades e pessoas que têm defeitos. Todo mundo tem qualidade e defeitos, eu tenho qualidade e defeitos. E ser cega não necessariamente é um defeito, é apenas um fato, uma coisa. Do mesmo jeito que eu tenho cabelo castanho escuro quase preto e tenho mechas lilás, eu sou cega. Quer dizer, uma coisa não tem que ser uma consequência da outra, né? O tratamento tem que ser igual para todo mundo. O tratamento tem que ser igual para todo mundo, os direitos têm que ser igual para todo mundo, os deveres, portanto, tem que ser igual para todo mundo, igualitário. E eu acho que é uma questão de ser uma coisa igualitária, né? Que todo mundo possa exercer realmente a sua cidadania, porque eu sinto que as pessoas com deficiência, a gente pode vir a ser limitados de exercer a nossa cidadania pelo fato de ter alguma deficiência, muito infelizmente. E na sua visão, como é que se conscientiza a população a esse tratamento melhor com os deficientes? Como é que você faria, por exemplo, o que você acha que tem que ser feito para essa conscientização ser melhor nas pessoas? Primeiramente, acho que da nossa parte, pessoas com deficiência, da nossa parte, no que for possível, ocupar os espaços. Então, e falar, eu tô aqui também, eu também ocupo esse lugar e eu também vou fazer parte disso. E uma educação, é muito necessária uma educação desde de base, assim, para que isso comece desde lá das crianças, do infantil. Por exemplo, eu acredito que é necessário o ensino da Libra, por exemplo, para as crianças. Certo. Porque uma pessoa surda, eu não sei, né, assim, acredito que seja muito complicado se comunicar sem o uso da Libra. Então, por isso, eu acredito que seja muito necessário. E eu acho que, principalmente, das pessoas começarem a parar para pensar o que tem de tão diferente entre elas e uma pessoa com deficiência. É que o papel é o mesmo para cada um. Porque é de fato isso. E parar para pensar que essas pessoas, elas são pessoas com os mesmos anseios e as mesmas vontades e têm os mesmos sentimentos, entende? Que uma pessoa que não tem uma deficiência. Então, essa autoanálise de parar e pensar que todo mundo é igual e tem os mesmos direitos. E para a gente finalizar, agora que o seu tempo está mais apertado, né, entre a faculdade e o seu treinamento da natação, quando você tem horas de folga, o que é que você gosta de fazer? Você gosta de ler, gosta de escutar música, viajar? O que você gosta de fazer? Vale todas as alternativas, ler, viajar, escutar música? Eu gosto bastante, assim, quando eu tenho tempo livre, geralmente eu dou aquela corridinha na academia e na natação, porque senão eu não consigo ficar de verdade, não consigo, porque eu acho que meu corpo já acostumou e aí eu vou me sentindo cada vez mais cansada se eu não faço nenhum exercício físico. Mas, assim, eu gosto bastante de ler, né, viajar, sem dúvida, nossa, a melhor coisa. Tá certo, Vitória, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa, parabenizar você por esse seu trabalho, por ter sido uma das condutoras da Tocha Olímpica em Jacareí. Obrigado pela sua entrevista. Obrigada eu pela participação aqui, ter essa oportunidade de vir aqui contar como foi e tudo isso. Muito obrigada. Obrigado.